Está no ar o podcast Na Academia, a vida acadêmica mais leve. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Esse é o podcast Na Academia, a vida acadêmica mais leve. Eu sou Marcos Cardoso, estudante de jornalismo, e comigo neste projeto está a Jamila Bernardi, estudante de Relações Públicas. Oi, gente, tudo bem? Podemos dizer que o sonho de todo universitário é ser efetivado e também estudar em outro país. Por isso, diversas universidades possuem formas de facilitar a ida desses estudantes para outros países. Hoje, no nosso 6º programa, recebemos o Günther Dahlscheller, estudante de jornalismo e que de setembro de 2018 a agosto de 2019 esteve em Portugal. Olá, Günther, tudo bem? Seja bem-vindo. Oi, Marcos. Oi, Jamila. Oi, todo mundo que está escutando. É um prazer estar aqui com vocês e responder todas as dúvidas dos meus colegas que querem ir para fora. Günther, antes de tu fazer intercâmbio, quais eram as tuas principais dúvidas? Antes de eu fazer o intercâmbio, minha principal dúvida em relação a morar fora seria a minha adaptação lá, porque, querendo ou não, é um outro país, é um lugar que tu tá sozinho, e eu só fui entender que eu estava realmente sozinho em Portugal quando eu cheguei lá. Mas minha única questão foi essa, da adaptação, de se eu ia conseguir compreender como funciona a vida em outro país estando sozinho. Por que Portugal? Bom, a faculdade tinha me oferecido Argentina, o México e Portugal. Eu escolhi Portugal exatamente por conta do idioma, porque meu espanhol na época não era no nível que eu pudesse me sentir seguro. E porque também eu achei uma opção muito mais interessante para ver o mercado europeu do jornalismo, o mercado europeu da comunicação. Tu viu lá, o que tu consegue traçar de diferenças da universidade que tu estudou lá? Qual que foi a universidade também que tu ficou lá, a cidade e tudo mais? Qual que foram as primeiras percepções que tu viu de diferença? Bom, a gente estuda aqui no Brasil, nós três estudamos num centro universitário, uma faculdade que tem um estilo de estudantes, um perfil de estudantes muito diferente do que eu vi lá. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que existem aqui no Brasil por conta de experiências de amigos meus. Mas, assim, eu posso traçar que também existe uma grande diferença entre os alunos portugueses e os brasileiros. A maior diferença que eu vi lá na Universidade do Algarve, onde eu estudei, no sul de Portugal, é que lá os alunos vivem a faculdade. É muito raro que eles trabalhem, é muito raro que eles tenham alguma outra função a não ser a faculdade. Lá existe um preço universal para a faculdade, não é de instituição para instituição, se não me engano. Todos os cursos por áreas, assim, não por cada um, como é o nosso, como é o caso do jornalismo meu e teu e da Jamila de Relações Públicas. Lá os preços são por áreas, então os alunos, tu vê que eles são pertencentes de uma classe social parecida. Quando tu vê o pessoal da engenharia, tu sabe que eles são da engenharia porque eles têm um jeito, eles investem mais no curso deles, o pessoal da comunicação é um pouco menos, e alguns outros cursos são de 5 anos, o meu era de 3 na universidade, tu vê que o pessoal de 5 anos eles já são uma parte diferente, tem uma mentalidade diferente. Então os cursos lá são mais divididos entre os alunos, e eles são bem, como é que eu posso dizer, não são uma massa homogênea de estudantes, apesar de existir todos os blocos de estudantes, etc. Como eu vejo que aqui os estudantes são muito mais parecidos entre eles do que lá. Quanto tempo demora esse processo de documentação para tu ir? O processo de documentação é a pior parte, digamos assim. Porque primeiro tu tem que manifestar para a FSG, para a tua universidade, né, no nosso caso a FSG, que tu quer ir. Então eles vão te solicitar todos os pré-requisitos. Tem que ter uma porcentagem exata do curso já feita, uma porcentagem a fazer, tu tem que ter média acima de 8, se somar todas as cadeiras e dividir. Tu tem que atingir um número mínimo de créditos daqui e de lá, como posso dizer, equivalência, né, das disciplinas. Se lá forem muito mais créditos que aqui, não vai valer a pena, tem que ser uma coisa parecida. Tu tem que traçar quais teus objetivos, explicar por que tu quer ir. No meu caso, eu não fiz por uma bolsa. Existe uma bolsa de um banco que eles oferecem para a América Latina e para a Europa. Aí já é outro esquema, outra função para poder ir. No meu caso foi como foi eu mesmo por mim mesmo. Eu cheguei lá, manifestei meu desejo, preenchi todos os requisitos que me solicitaram.
E a partir daí, a gente prosseguiu. E a Júlia de Dati, que trabalha na parte da universidade ali, e a gente prosseguiu com o pedido. Para fazer o pedido, tem que enviar uma carta de motivação, explicando por que a faculdade lá deveria te aceitar, a universidade, no caso, e depois uma carta de recomendação do teu coordenador, de algum professor. À época, na FSG, nós tínhamos o Marcos Quadros, o Dr. Marcos Quadros, ele era o pró-reitor. Então, como eu já tinha sido aluno dele, eu pedi uma carta de recomendação e isso me ajudou muito. Tanto é que eu fui o primeiro da universidade a receber a carta de aceite. E para tu tirar o visto, que já seria uma segunda parte, recebe uma carta de aceite da Universidade de Portugal. E só a partir dessa carta de aceite, a partir dessa data, tu pode programar a tua entrevista do visto. E a entrevista do visto é o pior do pior, porque está sempre com muita gente querendo fazer, então demora um tempo para conseguir agendar. Em seguida, quando tu vai fazer o visto, tem todo o processo da internet, tem o processo presencial e depois tem toda a aprovação. A aprovação leva em torno de 60 a 90 dias, depende muito. No meu caso, eu fiz a aplicação dia 11 de julho e no dia 18 ou 19 de agosto, perdão, chegou a minha aprovação do visto que eu recebi. Eu podia ir lá buscar meu passaporte, porque eles não faziam mais o envio por correio. Aliás, eles faziam o envio por correio, meu passaporte chegou. Não podia ir lá retirar para ser mais rápido como eu queria. Então, quando chegou, eu pude ir. Mas todo o processo eu comecei lá em março. Com toda a documentação da faculdade, comecei toda a documentação Brasil-Portugal, equivalência da aprovação deles lá. E quando tu chega em Portugal ainda, tu ainda tem que ir até a central de transações internacionais para aprovar a documentação. Ou seja, quando tu chega lá, talvez você tenha que ajustar alguma coisa ou outra. Tu falou logo no começo da nossa conversa que lá é dividido pelas áreas, pelos centros, como a gente pode chamar, que a gente tem aqui na FSG, e não pelos cursos. Qual que é a principal diferença que tu vê dos colegas de lá para os colegas que a gente tem aqui na FSG? Qual que é a motivação deles? O que eles pensam dos cursos de comunicação em si? Certo. Bom, para começar, eu tenho que deixar bem esclarecido um ponto. Da minha universidade lá, a comunicação lá não é como aqui pra gente. Lá não tem um curso de publicidade, não tem um curso de relações públicas, não tem um curso de jornalismo. É ciências da comunicação. Então, todos estão juntos e é um curso politécnico que eu fiz. Não é um bacharelado, se não me engano. Sai com o título de bacharelado, se não me falha a memória, mas ele não vem como mestrado, que muitos outros cursos já têm quase como obrigação logo depois. Tu pode não fazer, mas isso vai te deixar nível abaixo do mercado. Mas isso não vem a ponto agora. O que eu quero dizer, para responder a tua pergunta, é que nossos colegas lá, eles são muito mais abertos às possibilidades. É algo que eu vejo de uma forma tanto quanto positiva, porque eles chegam lá, por exemplo, com 18 anos, logo quem sai da formação básica, e eles chegam lá, eu quero ser jornalista. Aí ele faz o primeiro ano, que é de disciplinas entre os 3 cursos, eles vão ver um pouco de jornalismo, eles vão ver um pouco de relações públicas, fazem algumas visitas aqui, algumas visitas lá. Alguns profissionais consagrados da área vêm até a universidade, alguns professores de outros países vêm até lá, e eles vão explicando como funciona a área. O aluno vai se formando como comunicador dentro dos 3 anos. Quando chega no segundo ano, eles escolhem para que lado eles querem ir. Então, a partir do segundo ano, ele monta a própria grade de aula. Isso gera nele uma autonomia muito maior, uma responsabilidade muito maior. Aqui a gente sai com 17, 18 anos, que já tem que escolher um curso específico. Lá eles ainda ganham mais um ano. Eles têm que escolher a área, pelo menos no nosso curso, entende? Alguns outros cursos já é mais específico, mas na comunicação ele pode ter mais um ano para ver o que é escolher a tua área. Porque vocês podem ver, o pessoal que entrou com a gente na universidade, na PSG, lá em 2016, 2017, muito provavelmente não é o mesmo que vai terminar com a gente. Muitos mudaram de área. Alguns foram para outro curso de comunicação, alguns foram até para outra área. Até como aconteceu contigo, Marcos. A gente fez outra faculdade logo que saiu. E lá os alunos são assim, eles vão vendo o que está acontecendo, eles se sentem melhor, o que eleva a vontade deles em trabalhar com a comunicação. Né? Então, quando chega no segundo, terceiro ano, no caso, já foi eles vão fazer um projeto, eles vão estagiar, eles vão ver se é isso mesmo. E depois do terceiro ano, eles estão formados, eles são comunicadores. Depois da Universidade do Algarve é assim.
Depois que tu tá formado como comunicador, pronto, eu não vi tudo que eu quero do jornalismo, eles vão a Lisboa, vão ao Porto, vão a Praga, e lá eles fazem mestrado, eles fazem um outro curso que vai aprofundar eles na área que eles desejam seguir. Isso é algo bem positivo que eu vi lá, é a diferença, é algo para se pensar por aqui. Inicialmente, tu iria ficar apenas 6 meses, né, em Portugal. Por que tu acabou estendendo por mais tempo, ficando praticamente 1 ano por lá? Bom, eu ia ficar só 6 meses, porque quando eu fui em 2018, eu já estava na reta final do meu curso. Eu já estava no limite da porcentagem para poder aplicar. Faltava, acho que, se eu tivesse feito umas 2 ou 3 disciplinas, eu já não poderia ser um aluno a fazer o intercâmbio. Que logo agora que eu voltei, eu tenho 6 disciplinas para fazer em 1 ano. Então, quando eu fui, eu escolhi todas as cadeiras possíveis que eu podia fazer para equivalência. Eu escolhi algumas que eu sabia que eu ia conseguir, eu tinha conversado com o coordenador, e algumas que seriam a ver depois. Mas eu sabia que, se não valessem como aqui, valeriam como horas complementares, não seria por tempo perdido. Então eu cheguei lá, eu fiz, mas eu gostei muito do lugar, e eu acabei também desenvolvendo um projeto com um amigo que eu fiz lá, Rafael. Nós desenvolvemos um curta-metragem, uma campanha para o governo, para o Ministério de Saúde português, e esse filme acabou ficando um tanto quanto famoso. Ele rodou nos trens da Alfa, que é o trem que cruza Portugal. A gente até chegou a flertar com a TAP, que é a empresa que faz os voos de Portugal, para eles comprarem nosso filme, mas acabou não acontecendo. Então eu fiquei para representar o nosso filme nos festivais que a gente escreveu pela Europa, e também toda essa questão acadêmica, que eu consegui achar mais 3 disciplinas que eu poderia fazer e que valeriam. Então eu já poderia ficar lá, um lugar que eu gostei e me adaptei bastante. Inter, tu aconselha todos os estudantes a fazerem o intercâmbio? Tu acha que é algo importante, positivo para a pessoa, para o desenvolvimento da pessoa? Pessoalmente, sim, eu aconselho todo mundo que tem oportunidade para fazer e fazer. Mas da parte de vista acadêmica, tem que ser muito bem avaliado se o teu curso lá vai te trazer alguma coisa a mais. Porque esse é outro ponto da questão anterior. Lá o aluno vai se descobrir durante o ano, mas são apenas 3 anos. Aqui nós temos 4 anos do nosso curso já específico. Então, muita coisa que eles viam lá, numa disciplina que talvez fosse aqui mais bem aproveitada, lá eles passavam só por cima do básico, que é para compensar esses 4 anos. Então, academicamente falando, tu tem que ver muito bem em relação à universidade que tu vai, tu tem que ver muito bem em relação aos professores. Os professores que eu tinha lá eram ótimos professores, mas tu tem que ver também se tu vai como que eles trabalham. Geralmente as universidades disponibilizam um PDF com uma metodologia, com tudo que eles fazem. Tu tem que ver se o conteúdo que eles vão trazer não é algo que vai ser repetitivo. Então pode ser que algum aluno mais esperto pense, bom, eu vou para lá, eu já sei, vou passar, não tem problema. Mas no futuro o mercado vai te cobrar isso se tu não souber o conteúdo, se tu for para lá só para ficar jogando tempo fora. Então eu não vou dizer que não aconteceu comigo, mas também não vou dizer que aconteceu. Porém, tu tem que avaliar bem se vai valer a pena como acadêmico. Como pessoa, se tu não quiser pela universidade, quiser fazer para aprender um idioma, alguma coisa assim, 100%, fecha o olho e vai. Como que tu volta com experiências pessoais e profissionais de Portugal? O que tu traz de bagagem a mais que tu acredita que vai ser importante para tua carreira no futuro? O mercado europeu é muito diferente do brasileiro, tudo que eu vi. Lá, assim, mais especificamente no português, o jornalismo deles é muito mais sensitivo do que o nosso. As reportagens de rádio deles, eles trabalham com todo esquema de som, eles trabalham com ambientar o ouvinte a estar no lugar. Quando eles fazem uma reportagem de televisão, os canais mais famosos deles, não cabe a mim criticar, mas as pessoas forem ver, é o Correio da Manhã e na Serra de Monchique, que ficava no sul de Portugal, alguns meses antes de eu chegar, eles estavam no verão, e o verão do sul de Portugal é muito quente, tanto é que logo abaixo veio o Marrocos, que tem o deserto do Saara, para vocês terem uma noção. Então é muito quente lá, chove muito pouco, mas só tem incêndio. E a equipe do jornal do Correio da Manhã foi cobrir isso aí, e a polícia traçou o perímetro, que era de segurança para a imprensa. O pessoal dessa emissora cruzou o perímetro e foi gravar perto do fogo. Tudo isso para que, a hora que eles estivessem ao vivo, eles estivessem perto do fogo e tivesse um risco calculado,
o fogo chega perto. E isso aconteceu, então, ao vivo, a repórter e o câmera gritavam, falavam palavrões, corte do carro, etc. Tem isso, tem um jornalismo muito sério também, um jornalismo muito factual, sabe? Um jornalismo duro, algo assim. E outra coisa que eu vi muito é que aqui no Brasil a gente usa a assessoria de imprensa, o jornalista faz muita assessoria de imprensa, lá fora é relações públicas. Na Inglaterra, que eu fui olhando, olhei em Portugal, na Espanha, eles usam muito as relações públicas como assessor. Nas relações públicas, ele é muito mais valorizado que aqui. Quando eu entrei na faculdade aqui, nós não sabíamos o que um RP fazia. Lá fora, eles já entram sabendo o que faz e é uma área muito mais valorizada, tem muito mais mercado ganhando muito bem, que é o conhecimento de que no Brasil o jornalismo ele é muito mais americanizado e na Europa ele é uma forma tanto quanto mais própria. Uma das teclas que a gente vem batendo em praticamente todos os episódios do programa é algumas rivalidades entre os cursos de comunicação. Por essa tua fala também a gente já consiga perceber, mas eu queria talvez um pouquinho mais um relato teu. Não existe tanto essa rivalidade, então, entre os cursos de comunicação lá? Não, eles entram juntos, eles vão se formar juntos, só vão se separar, mas ainda é o curso de ciência da comunicação. Então não existe dizer, a publicidade é melhor que o jornalismo, o jornalismo, as relações públicas. Eles entraram juntos, eles só não vão ter algumas aulas juntos, mas eles vão se formar no mesmo dia, seus relatórios no mesmo dia. Então eles estão juntos, eles sabem que um depende do outro, entende? Isso é uma coisa que é ensinada lá. Quando eu fiz uma disciplina lá que era do primeiro semestre, eu peguei a primeira aula da vida universitária de um monte de gente com 16, 17 anos, e no primeiro dia já foi explicado para a gente que nós teríamos que conviver com outras ideias desde o começo. Isso para dizer que também no futuro trabalharíamos juntos, perdão. E então chegou um momento no fim do semestre que os professores falaram assim, vocês vão se dividir em grupos e vão fazer os trabalhos. E sabendo já que nós brasileiros de intercâmbio somos de um sistema diferente, nós temos os cursos divididos, eles me juntaram com duas meninas da Relações Públicas para fazer meu trabalho, que daí elas teriam que fazer um pedaço do meu trabalho como jornalista e eu faria com Relações Públicas, entende? Então eles sabem como é aqui, tentaram ajudar a gente a entender o outro lado, porque eles sabem que existe uma rivalidade aqui, não só na FSG, não só na UXMES. Como é que é um dia a dia num campus de universidade lá na Europa? Bom, como eu já falei, lá os universitários vivem pela universidade, então as aulas são muito quebradas. Tinha dias que eu tinha aula, por exemplo, no meu primeiro semestre, eu tinha aulas na segunda-feira, manhã e tarde, depois na terça-feira eu não tinha aula, não tinha uma aula disponível, mas como eu era intercambista, eu pude pegar de outros anos, né, para aproveitar. Então eu tinha aulas com o terceiro ano, que eram de tarde, outras aulas eram de manhã. Chegava na sexta-feira, eu tinha aula de francês às 7 horas da manhã, ia para casa, voltava para a universidade às 8 horas da noite para ter aula. Então, é bem quebrado. Eles vivem a universidade lá. A universidade disponibiliza até dormitórios, né, um lugar para os alunos viverem, um perto da universidade, outro mais ao fundo da cidade. Então, a universidade é quase como uma parte, um local à parte do estudante. Eles ficam lá quase numa bolha. A gente tem muito as semanas acadêmicas dos cursos, dos centros, lá em Portugal, onde tu estudou. Tem algo relacionado a isso? Tem alguns profissionais renomados das áreas vão dar palestras? Tem alguma coisa disso? Então, essa é até uma história um pouco curiosa, porque a semana acadêmica deles é no segundo semestre, é no mês de março, se não me engano, março ou abril. E pra gente, semana acadêmica é uma semana de muita palestra, é uma semana de virem profissionais até a gente. A semana acadêmica deles é festa, não tem aula por uma semana, são festa todos os dias. E aí os cursos montam suas banquinhas, etc. E essa é a semana acadêmica deles, com shows e festa. Agora, em relação à academia, de ter uma semana que não temos aulas, só para virem pessoas de fora da aula, não tem. Isso é mais da disciplina. O professor escolhe quando ele quer trazer alguém. O semestre de lá é diferente do nosso. Por exemplo, a gente começa em janeiro, em março, termina em julho. Começa o outro em agosto e dezembro. Como é que funciona um semestre lá em Portugal? Bom, o semestre lá em Portugal, ele segue o calendário europeu pelo verão, né? Então começa em setembro, termina em dezembro.
Aí se o aluno for em recuperação, ele tem as provas de recuperação em janeiro, aí depois volta no fim de fevereiro e vai até agora o mês de maio, últimas aulas, provas, recuperação em junho, férias de verão e assim vai. O calendário deles segue o calendário europeu do futebol. Como é que tu poderia descrever a tua experiência em Portugal e também se tu chegou a conhecer outros países, conheceu a cultura também da área da comunicação dos países que tu citou, alguns relatos interessantes que tu lembra da tua passagem por lá? Aí eu vivi como um estudante português vive, ao mesmo tempo que eu vivi como um estudante internacional, porque lá existe um órgão que cuida dos estudantes internacionais, então eu ia para muitas atividades deles, eu compunha o time atlético da equipe dos internacionais, eu ia para as festas deles, para os eventos deles, etc. Eu ajudei os intercambistas que vieram no segundo semestre, assim como quando eu cheguei eu tinha a opção de pedir ajuda de alguém que já estava lá, mas acabei sendo negado, não sei porquê. Mas no segundo semestre eu pude ajudar uma menina da Alemanha a achar uma casa, que essa é a maior dificuldade de intercambista. E como estudante, como vida acadêmica, eu vivi com eles. Eu ia para a faculdade de manhã, eu tomava café da manhã lá muitas vezes no bar, lá conversando com o pessoal do meu curso. Eu almoçava lá, eles têm o restaurante universitário, que, assim, para qualquer pessoa que vá, não olhe para dentro da cozinha, é melhor não saber. É melhor só comer. Eu vivi com estudantes, eu vivia numa casa de estudantes, eu e mais 5 pessoas, sendo que a minha casa tinha 5 quartos também, se não me engano. Era tranquilo, porque a gente vivia experiências. Eu era do Politécnico, como eu já falei, estudava na Campus da Penha, e tinha 2 campos dentro da mesma cidade. E o pessoal da psicologia e do patrimônio estudava no outro campo de Gambelas, que daí é o campo mais novo, para cursos mais de ponta, digamos assim, medicina lá, psicologia lá, os cursos mais fortes são lá, como a biologia marinha. Então eu podia trocar muita experiência com eles, eu sabia como era a realidade do todo. Eu vivi com estudantes portugueses, eu via como eles saíam do ensino médio, como eles evoluíram até um ano depois, como acadêmicos, como universitários. Tinha uma outra menina da Itália, a Júlia, que até veio do Brasil agora para trabalhar, mas vai voltar para a academia. Como estudante lá, foi bem diferente do que eu esperava e foi bem diferente da minha realidade aqui. E aqui eu ia, eu trabalhava, estudava, lá eu só estudava, então foi uma realidade bem diferente. Em relação aos outros países, eu visitei alguns outros países. Em relação à mídia, quando eu estava viajando, eu não ficava olhando muito a mídia, porque eu estava turistando, então acabei não vendo. Os lugares que eu tive um maior contato com a mídia foi a Inglaterra, por conta do futebol, porque eles têm muitos periódicos de futebol, isso eu gosto bastante, e o Marrocos, porque eu queria ver como que era um jornal no Marrocos, se era em árabe ou se era em francês. Acontece que existem dos dois jeitos. E eu visitei, sim, os países, visitei Irlanda, visitei Inglaterra, Grécia, Marrocos, Holanda, Espanha. É muito mais fácil tu estando lá dentro, né, para te fazer essa troca entre países para conhecer, né? Sim, e como eu já tinha um visto de estudante, as autoridades sabiam que eu não estava indo lá para fazer algo errado, algo ilegal. Então, a passagem ficava muito mais tranquila. O único lugar que é um pouco mais complicado de estar é no Marrocos, porque no Marrocos na Europa, você está entrando num outro continente, tem que preencher formulário de entrada, formulário de saída, não pode levar o dinheiro deles para fora, etc. Como que tu avalia a tua experiência como positiva? Claro, muito. Eu fui como uma pessoa e voltei como outra. Aprendi muito lá como um acadêmico, como um jornalista. Por mais que eu não tenha trabalhado lá, eu posso me descrever como um jornalista muito diferente pela pessoa que voltou, pelo Winter que voltou. Pretende voltar em alguma outra circunstância para os mesmos locais que tu passou? Pretende ter novas experiências por lá? Olha, voltar para a Europa depois que tu está lá, tu quer voltar, porque se tu acabar se adaptando, tu vai gostar muito de lá. Portugal é um país muito bom. Por mais que as pessoas sejam tanto quanto distantes em relação ao brasileiro, né, isso é famoso, tu acaba entendendo eles, tu gosta de lá, E claro, quando eu me formar, eu penso em fazer um mestrado, eu penso em alguma coisa que eu possa fazer fora do Brasil,
Talvez não Portugal, porque eu já estudei em Portugal, já entendi a comunicação lá. Pense em algum outro país, como a Inglaterra, que tem uma comunicação muito diferente, pelo que eu pude ver, é muito mais segmentada, o jornalismo é muito mais descobrir o que está acontecendo do que só reproduzir o que aconteceu. Quão importante tu acha que é para a vivência de um jornalista também, de relações públicas, estar em outro país? Porque a gente vê bastante isso na figura dos correspondentes internacionais, dos veículos, e o quão importante também tu acha que é a pessoa se inserir na cultura, que nem tu falou na tua fala antes, tu entrou na cultura do português e viveu a vida como um estudante português, né? Como nós trabalhamos, talvez não trabalhamos ainda, mas nós estudamos a comunicação, durante o percurso acadêmico a gente percebe que a gente tem que ter uma empatia para lidar com a história das outras pessoas, para lidar com as outras pessoas. Não dá para a gente julgar o que elas te dizem numa entrevista ou o jeito que elas agem com relações públicas, baseado na nossa experiência de vida apenas. Não dá para ir viver fora do país, ver o mundo, por assim dizer. Eu fui a Casablanca, no Marrocos, e existe muita pobreza lá. Uma pobreza que, assim, eu talvez nunca tivesse imaginado que eu veria na minha vida, e também nem é a pior do mundo. Eu fui para a Espanha, vi como eles viviam, fui a outros países, e tu vê como as outras pessoas vivem, muda a tua cabeça. Tu pensa diferente a partir daí, porque tu vê que o teu mundo é muito pequeno. Tu não pode sujeitar aquilo que tu propaga para o teu público, para o teu cliente, baseado só no que tu pensa. Tu tem que entender ele. Tu tem que sentir o que ele sente, mesmo não necessariamente vivendo o que ele viveu. Tu tem que ver nas palavras dele o que ele quer te dizer, não só reproduzir. Então, no nosso 6º programa, nós recebemos o Günther Scheller, estudante de jornalismo da FSG e que entre 2018 e 2019 esteve em Portugal. Muito obrigado, Günther, pela participação. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, Jamila. Agradeço pelo convite. Sempre que precisarem saber sobre como é e viver fora, alguma coisa que precisa, eu estou aqui. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso 6º programa. Fique ligado nas redes sociais da GEX, que estaremos divulgando os próximos. Tchau!